Olá, seja bem-vindo ao canal Setup do Trader e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar cada um dos sinais, como operar cada um dos sinais do nosso setup. Tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir eles em parte 1, parte 2, 3, enfim. Cada parte dessa conterá uma explicação de como operar cada um dos sinais, tá bom? E aqui a gente já está com o nosso MetaTrader aberto, estou logado na corretora que eu utilizo, que é a XNES, e falta agora aqui adicionar o setup do trader. A gente já está com aquela configuração inicial das cores de vela, verde, vermelho, enfim. Você pode configurar, se você não viu, você pode ver nos vídeos anteriores aí. Então, o primeiro passo, vou adicionar aqui o setup do trader na tela. Tá? Muita gente me pergunta quais são as configurações que eu utilizo. E as configurações são exatamente estas que já abrem aqui de maneira automática, tá? E aqui a gente vai passar por vários detalhes, eu vou exemplificar cada um deles para que você entenda como isso tudo funciona. Então eu vou colocar aqui o setup que eu considero essencial que você tenha, não só dos sinais. Obviamente se você for operar no automático, depois a gente entra nessa questão, aí não precisa quase nada na tela porque é um robô que vai fazer isso. Mas eu como trader, você precisa de algumas informações que são consideradas, digamos assim, essenciais, tá? Primeira delas aqui o setup do trader. Agora eu preciso saber o volume de negociação do mercado, para onde está indo a tendência, quem tem mais força, vendedores ou compradores, tá? E para isso eu começo aqui com o volume do trade. O volume do trade ele vai te dar informações exatas sobre o booking de ofertas, sobre as ordens executadas que estão na realidade sendo executadas nesse exato momento, tá? Então eu posso clicar aqui depois em entradas e aí de acordo com o seu equipamento você vai escolher se você quer que seja atualizado em tempo real ou a cada nova vela. Tá? Então se ficar muito lento para você, começar a travar e etc, você coloca a cada nova barra. Então quando uma nova barra for formada esse número vai ser atualizado. Como eu tenho uma máquina potente aqui eu vou colocar a cada tick, ou seja, mudou, ele altera para mim aqui. Tá? Então nós temos aqui essa informação em tempo real, aqui no Bitcoin, no gráfico de 15 minutos, por exemplo, eu tenho uma força compradora maior, tá? Inclusive deu um sinal de compra aqui atrás, tá? E esse é o volume do trade em tempo real, em 15 minutos, certo? Agora eu preciso saber essa informação em todos os time frames, então eu vou adicionar o volume AL. Atualiza somente quando uma nova barra for formada, ou seja, eu estou no gráfico de 15 minutos, a cada 15 minutos isso vai ser atualizado, tá? Então eu quero em tempo real, vou mudar para cada novo tick, beleza? Já surgiu aqui um volume geral, obviamente aqui eu preciso de mais informações, tá? Eu vou precisar também aqui de uma zona de suporte e resistência, preciso saber se essa região que eu acabei de fazer uma compra, se ela é uma boa região para mim executar essa operação. Então eu vou adicionar aqui suporte e resistência. Eu gosto de utilizar linhas mais fininhas, digamos assim, quadros menores para não tomar muito espaço do gráfico. Tá? Vou dar o OK aqui. Pronto, agora eu sei que eu tenho zonas de suporte e resistência na tela. Deixa eu ver se eu já adicionei a FIBO aqui. Ainda não adicionei a FIBO. Então vamos lá. Preciso adicionar a FIBO, só dá OK. Pronto, eu já tenho o setup básico, digamos assim, a informação inicial que eu preciso para operar manualmente, por exemplo. Tá? Zonas de suporte e resistência. Então você vai principalmente, né, a primeira informação aqui vital é você operar próximo às zonas de suporte e resistência. Por quê? Porque aqui é onde o preço tende a tocar e retornar, né, a sua tendência, ou ele vai perder esse fundo e vai buscar o próximo fundo, que é a próxima zona de suporte, que ela está logo aqui abaixo, tá? Então são zonas mais seguras. Essas zonas com o verde mais forte, por exemplo, significa que são zonas que já foram testadas, ou seja, o preço bateu aqui e tomou o rumo de novo ao topo, né? Então eu coloco aqui para você, zona de suporte verificada, foi testada uma vez. Aqui, essa zona de verde mais claro, significa que é uma região que ainda não foi testada. Tá? E aqui embaixo eu tenho uma zona de suporte que foi testada uma vez. Tá bem? Então, fica bem claro para você que eu não devo, né, ou eu devo evitar pegar compras ou vendas em regiões que não tem zona de suporte e resistência.
Ah, Maurício, significa que deu o sinal aqui, eu não posso comprar? Deu o sinal aqui atrás, comprou, pagou, ok? Mas são movimentos mais curtos, note que o preço logo em seguida reverteu, tá? Então, aqui no topo eu tive um sinal de venda e o preço foi buscar a próxima zona de suporte. De novo, ele foi lá buscar a resistência e veio aqui de novo buscar uma zona de suporte. Então, são sinais mais seguros, não significa que não vai dar bom. Você vai ter aí mais segurança nessas zonas, tá bem? Eu vou começar a limpar aqui os sinais e a gente vai começar a trabalhar um por um, ok? Então eu vou em lista de indicadores, vou no setup do trader e vou desligar aqui. Vamos começar lá com o primeiro sinal da lista, né? Vamos falar agora sobre o sinal reverse. Este sinal, como o próprio nome dele diz, é um sinal que busca encontrar pontos de reversão, ok? Então é onde o preço vai, né? E ele vai ter um retorno baseado em um padrão de candle e algumas confluências extras. Então toda vez que ele acontece, o preço tende a buscar uma posição contrária ao que ele estava indo. Então aqui ele vinha caindo, nós tivemos várias barras de 15 minutos de queda e nós tivemos um sinal indicando uma possível reversão. Um detalhe que você precisa entender aqui, né? E ele é muito relevante, é a questão de distância de stop. Então você jamais pode abrir uma posição que não seja condizente com a sua banca para você conseguir colocar um stop no mínimo técnico, tá? Porque stop de valor financeiro não necessariamente ele vai atender a região que você precisa. A gente precisa entender que o preço aqui ele tende a trabalhar, certo? E ele vai retestar regiões e muito possivelmente até buscar novamente o fundo antes de seguir, né, a sua trajetória, porque ele tende a buscar liquidez a cada movimento, né, e tirar os impacientes da jogada. Então se a gente colocar um stop muito curto, muito provavelmente você vai perder essa posição, tá? Eu coloquei o stop aqui abaixo da linha de suporte. É um stop grande, ok? Eu estou com 0,20 para Bitcoin, isso é muito grande, né? Então você pode começar sempre com 0,01. Fique atento a quanto custa operar cada ativo, né? Para você não tomar um susto. Por exemplo, Bitcoin são paridades que pagam muito bem, mas obviamente elas também são caríssimas para você operar. Então uma banca pequena jamais coloque um lote muito grande, a não ser que você tenha bastante recursos. Você pode ver aqui que o meu stop ele está na casa de 700. Então você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Então o sinal reverse é um sinal de reversão. Na nossa lista lá nós temos o sinal bomba, ok? O sinal bomba também é um sinal de padrão de candle, ok? Então a gente vai ter ele só em situações muito específicas e ele opera no rompimento desse padrão. Então a gente tem aqui um padrão, tá? Onde ele é exibido e ele foi rompido, a mínima do candle anterior foi rompida. Então você entra para a mesma vela, tá? São sinais que tendem a pagar muito bem com impulsão, principalmente em time frames maiores, tá? Eu recomendo você sempre operar de H1 para cima e buscar a melhor entrada em M15, M30, tá? Bem, então o sinal bomba é isso, ele também é um padrão de candle que também busca movimentos expressivos, tá? Vamos colocar aqui em H4 para a gente dar uma olhada, ó. Vamos ver se ele aparece em algum lugar. Olha só aqui onde a gente tem um sinal de bomba aqui, ó. Olha o tamanho dessa vela e olha onde ele foi buscar, né? Isso aqui, dependendo do lote, ele é extremamente lucrativo. Então, lista de indicadores, setup do trader. Vou ir agora para o sinal seta. Você vai visualizar aqui que o sinal seta, ele normalmente está próximo a uma zona de suporte ou resistência, tá bem? O sinal seta você consegue adicionar filtros, ok? Então eu posso colocar aqui 90, 10. Eu quero zonas bem extremas, tá? No estocástico, tá? Se aqui não for uma zona extrema, note que ele já sumiu, ó. Entendeu? Então esses filtros são muito úteis para você evitar entrar aí numa zona de risco. Dá para você filtrar esses sinais mexendo aqui no estocástico, ok? Falamos do sinal
de seta, agora a gente vai para o FF. Qual é a premissa deste padrão aqui? A gente tem aqui um estouro, tá, de bandas de Bollinger e ele retorna para dentro do canal. Então, a vela anterior ela rompeu, ok, o extremo da banda de Bollinger, e na próxima ela fechou dentro de volta no canal. Então, quando eu tenho o rompimento dessa vela que fechou dentro do canal de volta, eu entro comprado com um stop logo abaixo, tá? Então, o meu stop técnico seria mais ou menos nessa região. Ela veio retestar aqui de novo, mas pagou lindamente nessa vela de alta aqui. Novamente, a gente tem um outro rompimento mais aqui abaixo e ela também fechou dentro e pagou lindamente também. Lembrando que a gente está falando de Forex, tá? Então, qualquer pequeno movimento aqui tem grande lucratividade. Aqui novamente eu tive mais um sinal, fechou dentro, rompeu, 2, 3 velas pagou. Aqui embaixo também, novamente a gente teve outro padrão, ela fechou dentro, rompeu, tá? Então esse é o sinal FF. Vamos para o sinal alvo. O sinal alvo também é um padrão de candle. Ele apareceu, é para a próxima vela, certo? Então esse aqui ele independe de você estar numa região de suporte ou resistência, porque ele é um padrão de candle muito específico, ele é só para a próxima vela. O que pode acontecer, vamos tentar aqui, por exemplo, no diário, vamos ver se a gente tem, é você conseguir surfar grandes movimentos, tá? Nasceu a vela, acredito que 9 horas da noite do dia seguinte, você entraria comprado aqui. E aí você vai surfar, né, toda essa tendência de alta aqui. Tem mais um sinal de venda aqui, tá? Então perceba, no dia seguinte você entraria vendido e estaria surfando toda a queda. O sinal estrela é específico para Forex e time frame acima de 1 hora, é onde ele é mais assertivo, tá? Então aqui a gente teve venda, desceu por 2 horas, aliás 4 horas, aqui também outra venda, desceu por 8 horas, outra venda, 4, setup 1, 2, 3. A premissa dele é identificar continuidade de movimentos, ok? Então eu tenho a bolinha aqui, eu preciso necessariamente ter uma tendência de baixa para buscar a continuidade, tá? Senão a gente não opera ele. Se você olhar aqui no semanal, olha, a gente teve uma venda aqui em cima, tá? Eles são para movimentos de longo prazo. Você vai fazer aí um swing trade, tá? Você vai deixar semanas isso aberto. Ele é para movimentos longos, ok? E vamos ao sinal scalp. Esse sinal já vem ativo por padrão aqui no setup, tá? E ele busca extremos amparados por suporte e resistência. Aonde esse sinal aparece são em regiões onde a gente teve, né, zonas de suporte e resistência no passado. Então aqui a gente tem uma região, né? Ó, aqui a gente tem outra região aqui atrás. Vamos pegar esse aqui, aqui a gente tem essa outra região aqui. E esse aqui lá de trás possivelmente é outro anterior e por aí vai. A gente analisa aqui em torno de 3.000 barras no passado para entender o que está acontecendo, tá? Obviamente aqui a gente tem o filtro do estocástico também, tá? Então eu posso deixar mais extremo, 90-10, por exemplo, né? Para quem quer diminuir a quantidade de sinais e trabalhar mais com extremos, tá bem? Note que sumiu o sinal que tinha aqui, manteve os sinais que tem aqui. Eu, aqui no manual, pegaria esta compra e ignoraria estas vendas. Note que o movimento até foi muito maior, tá? Isso eu tô falando operando no manual, tá, gente? Se for operar no automático, ele vai fazer a operação e vai dar bom, vai dar take normal, ok? Mas são escolhas que aí, na matemática, lá no final do mês, isso faz um pouquinho de diferença em não expor tanto o teu capital ao risco, tá? Quanto maior o time frame, maior o movimento, maior o lucro, né? Mais assertivo e mais tranquilo se torna o trade, né? Então aqui a gente tem um sinal de compra, pagou lindamente aqui uma operação de compra por várias horas, né? Todos eles são extremamente confiáveis acima de 4 horas, tá? Agora já para 15 minutos, por exemplo, o ADX ele pode mudar rapidamente de direção, né? Eu utilizo ele como confluência, mas aí fica a seu critério, tá? A assertividade dele também é muito boa e obviamente ele está amparado aqui pelas demais confluências, então tudo acaba se tornando mais assertivo, tá? Se a gente ligar tudo, vamos ligar tudo aqui.
você vai começar a entender que tem padrões que se repetem em um determinado comportamento de sinal. E aí você pode utilizar isso como confluência adicional, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um sinal de scalp e o ADX, né? E aí são duas confluências, né? Aqui também é a mesma coisa e você tem um grande movimento. Aqui o ADX, o scalp e depois o ADX também um grande movimento. Então você vai começar a entender que quando você tem mais de um sinal na mesma zona, tá? Dizendo a mesma coisa, significa uma grande probabilidade de mudança de movimento, né? Você vai notar aqui que as velas onde eles acontecem em conjunto, você tem movimentos maiores, tá? Então passa a ser bem interessante. E se você trouxer isso para um H4 diário, 1 hora, melhor ainda, né? Então são movimentos bem expressivos, né? Então vale a pena, se você for operar no manual, deixar ligado, né? Para você entender aonde essas confluências funcionam melhor. Aqui a gente teve um scalp e depois logo em seguida um sinal de um padrão de Kendrick, que é a bomba, né? E a gente teve um grande movimento. Então, tipo assim, um padrão que eu curto bastante também, está aparecendo bastante aqui no euro, é quando eu tenho a seta e o scalp junto. Também é uma ótima confluência. Você vai notar aqui, ó, várias vezes que ela aparece, a seta e o scalp junto. É uma combinação bem interessante. Assim como eu tenho aqui o ADX e a seta. Então, são questões que você pode avaliar na hora de operar manualmente, né, e que pode te trazer ainda mais lucratividade. Tá? A questão de configuração. Então, aqui em sinais, né, é bem intuitivo. Você vai ligar e desligar os sinais, escolhendo sim e não. A gente já traz algumas coisas ligadas e desligadas por padrão. Tá? Confluência extra. O que é o anti-loss, por exemplo? Tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Ó, o anti-loss. Tá? Vamos ver se eu consigo exemplificar ou achar um exemplo aqui para você. Tá? O anti-loss, tá, é o seguinte. A gente teve aqui, por exemplo, o sinal de scalp. Foi nessa vela aqui, ó. Tá? Aqui deu o sinal de scalp. Ok? Então, bem aqui nessa região aqui. Deu o sinal de scalp. Tá? Ok. Teria o sinal de scalp aqui. Certo? Mas ele vai entrar na próxima vela quando ele teve, como é um sinal de venda, quando ele teve a mínima do candle anterior rompida, que foi aqui. Então eu estou dizendo para o sistema, olha, essa mínima ela foi rompida, então você vai entrar para a próxima vela. E aí ele pagou lindamente, tá? Se eu tirar o anti-loss, eu posso ter o sinal da scalp, mas o preço seguiu subindo, né? Seguiu na direção contrária, digamos assim, aqui, ó. E aí iria aparecer o sinal do scalp, você tomaria loss. Então são apenas confirmações extras, tá? A próxima confluência é exibir sinais somente em zonas. Se a gente ligar, tá? As zonas que eu estou falando são as zonas de suporte e resistência. Se quando, digamos assim, aparecer um sinal aqui nessa região, tá? Aqui nessa região, um sinal de venda, mas a zona de resistência está aqui em cima, então ele não vai printar o sinal de venda, não vai aparecer, tá? E só iria aparecer um sinal de compra se tivesse aqui nessa zona aqui de suporte, beleza? Então é isso que o sistema faz quando você liga o operar somente em zonas. Só vai aparecer compra aqui, compra aqui, compra aqui nas zonas de suporte e só venda nas zonas de resistência. Ele não vai ler o passado, tá? O passado do gráfico ele não lê. Quando você ativa aí o operar somente em zonas, ele vai conseguir ler somente em tempo real, tá? Aqui aonde a região que ele está. Exibir fractal é a famosa fractal, tá? Não vou precisar explicar ela porque ela aparece bastante no gráfico, então você vai entender ali, né? Você pode usar isso como amparo para um sinal, mas ela aparece com bastante frequência. Eu particularmente não utilizo, mas coloquei aqui no setup porque muita gente solicitava ela. Um dos filtros de umas confluências mais importantes é o filtro estocástico, tá? Ele não é um estocástico normal que está aqui. Ela vai te ajudar a filtrar a posição dos sinais, tá? Eu limpei meu gráfico aqui para facilitar.
um entendimento, a parte visual de vocês, né? Então eu tenho aqui um sinal de venda, né, para a próxima vela aqui na realidade, tenho um sinal de venda aqui, né, nessa região aqui, tá aqui os dois sinais, tenho outro de venda aqui, tenho mais um de venda aqui. Vou focar nos sinais de venda, tá? E clico com direito, setup, vem aqui, tá 70-30 o estocástico, ok? Então eu vou alterar para 90-10, por exemplo, tá? Aliás, aqui a força de tendência, 25 padrão, estocástico, venda 90 e compra mínimo 10, ok? Pronto, alterei a configuração, deixei mais extremo, né? Ó, você vai notar que aqui a gente tinha um sinal de venda e ele sumiu, porque a gente ampliou, né, a necessidade de extremidade do estocástico, tá? Esse aqui se manteve, aqui tinha outro de venda, ele sumiu, tá? Vamos mexer de novo, vamos colocar aqui o padrão que eu entrego para vocês, que é 80-20, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ainda não liberou esse aqui e nem esse aqui, tá? Agora vamos colocar, por exemplo, 70. Ok. Vamos aguardar ele atualizar, vamos forçar aqui. Liberou, né? Então significa que aqui o estocástico estava, né, abaixo de 70 ou até 70. Então por isso liberou essa venda. Eu costumo operar só com 80-20, ou se a paridade tem muita volatilidade, faz rompimento toda hora, 90-10. Tá? E aí você pode testar isso, porque cada paridade ela vai ter um tipo de comportamento, tá? Então você vai testar para que você não fique tomando aí posições de alto risco, né? Vamos falar agora do filtro da força de tendência, tá? Ele vem por padrão aqui 25, que já é considerado uma nova direção de uma tendência, mas se você quiser mais extremo, você pode mudar para 45. E você vai notar que vai sumir também alguns sinais aqui da tela. Nós tínhamos um sinal aqui, manteve outro aqui, tinha outro aqui sumiu, né? Então significa que a força daquela tendência naquele indicador, né, naquele indicativo ali, não estava tão forte, né? Porque nós temos uma posição de venda, né? E se a gente trouxer o gráfico aqui, a gente está buscando uma alta, né? Então não teria como ter uma força de tendência muito grande, né, para baixa, ok? Então para isso que serve, você pode testar para cada paridade aqui, né, fazer ajustes finos. Por exemplo, no EURUSD vai funcionar um tipo de comportamento, um tipo de configuração, né, com uma excelência, digamos assim. Para o SHAL vai ser outra, para o Bitcoin vai ser outra, né? Por padrão, o genérico, digamos assim, que já funciona muito bem, vai ser essa configuração que a gente entrega para vocês aqui inicialmente, tá? Mas se você quiser refinar isso, você pode fazer alterações aqui. Se você se perder, Maurício, configurei alguma coisa errada aqui, basta clicar em resetar, ele vai voltar para o padrão, tá? Unificar sinais, como o nome propriamente diz, ele unifica mais de 2 sinais. Quantidade de barras, eu vou olhar para X barras para trás. Então na barra anterior deu um sinal e na barra atual também deu um sinal. Então eu vou olhar essas duas. Se eu quero olhar mais barras, basta alterar aqui, tá? Quantidade de sinais para unificar, aqui está 3, você pode colocar 2. Então barras que acontecem em 2 sinais, ele já vai considerar, tá? Vamos ver se a gente vai ter algum desses comportamentos aqui. Ó, a gente teve aqui, ó. Então 2 sinais indicando venda e ele derreteu, tá? Isso vai variar muito de paridade para paridade, né? Ó, aqui embaixo a gente teve 2 sinais e foi uma alta infinita. 2 sinais, começou a descer, 2 sinais, então aqui tá lateral, né? Então assim, é bem interessante, tá? Você habilitar, testar essas confluências, porque você tem maior probabilidade aí de entender não só o sistema, o ecossistema de sinais como um todo, mas de tornar suas operações altamente lucrativas, né? Olha que lindo esse sinal aqui de H4 no euro, ó. Tá? Então, obviamente, são sinais que vão reduzir bastante. Vamos às configurações aqui do setup, no sentido de alertas, né? As configurações gerais. Então, exibir alerta nada mais é do que o pop-up, aquele sonzinho que avisa para você, né, que tem um sinal ali.
tá? Exibir dados técnicos é mais para fins de suporte, tá? Então, quando alguém me pede ajuda, por que apareceu isso, né? Deveria aparecer tal coisa. Eu peço para habilitar isso e me mandar um print. Porque aqui ele vai dizer para mim a barra, né? São alguns dados técnicos aí que eu utilizo para revisão. Nada mais do que isso. Logs de console, a mesma coisa, são para suporte técnico, ou seja, ele me dá todas as mensagens ali que eu preciso saber. Exibir números de barra se você curtir, tá? Ele vai só exibir a numeração das barras aqui no gráfico. Não tem muita utilidade para você, é mais para fins de suporte realmente. Aqui exibir dados de suporte e resistência, tá? Então também é uma funcionalidade para suporte, vai dizer só se está numa zona de suporte ou resistência, né? Eu vou ligar para você ver. Ó, então tá numa região de compra, tá numa região de compra, né? Então isso aqui serve para dizer para mim, né? Se naquele momento ali do sinal ele estava numa posição compradora ou vendedora em suporte e resistência. Então aqui esses sinais de compra, note que ele apareceu em zonas de compra, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sinal de venda na região de compra, não seria tão interessante assim, tá? Mesmo sendo um sinal de 4 horas, ele é para a mesma vela, pagou bonito, tá? Mas não é tão interessante. Então isso aqui acontece quando a gente ativa lá aquele recurso operar somente em zonas, tá? É para isso que serve. O limite de barras, como eu já mencionei em vários vídeos anteriores, ele é a quantidade de barras que eu vou analisar no gráfico. Telegram, essa opção aqui, gente, ela vai possibilitar você enviar para o seu Telegram, né, informações sobre as operações, né? Deu um sinal de compra no euro, né? E ele vai mandar lá para o seu Telegram e vai colar aqui o seu token e o ID do Telegram do seu canal, e ele vai enviar as mensagens quando você ligar aqui essa opção sim. Configurações do bot Price Pro. Agora a gente vai falar aí sobre o bot que opera automaticamente opções binárias, tá bem? Isso em diversas corretoras. Nós não temos nenhuma ligação com o ecossistema desse bot, né, que é da Price Pro. Não temos nenhuma parceria, então a gente só colocou aqui porque ele realmente é muito funcional. Então vale a pena para quem gosta de operar OB. Então, como o nome diz aqui, corretora. Se é para operar em todas as corretoras, obviamente o bot lá tem que estar ligado. A gente vai ter um vídeo específico para isso, tá? O tempo de operação, quando der o sinal, se é para 1 minuto, 5 minutos, etc. Por padrão é 5 minutos, você pode alterar aqui se você for operar 1 minuto. O bot ele já vem sempre ligado, né? Se você não quiser, você desliga. Mas isso não vai interferir em nada para você, caso você não tenha assinatura do bot. Ele é um sistema pago, tá? Não é pago para a gente, é pago direto para essa empresa. Aqui sobre o placar, como o nome já está dizendo, né? Exibir placar ou não, vai desligar o placar ali no topo, né? Para quem quer um gráfico mais limpo e já sabe que o setup é extremamente assertivo e não quer essa informação na tela, tá? Bem, aqui o número de dias que eu vou contar os sinais para formar o placar, por padrão é 30 dias, vou contar os últimos 10 apenas, a fonte, né, o tamanho da letra lá do placar, quantidade de barras que eu vou considerar como vitória, né? Então eu considero já 2 barras, né? Se for só uma, eu já nem considero, tipo, deu sinal na próxima vela apagou, eu não estou nem contando, tá? Então eu passo a contar ali as barras seguintes, né? Tipo aqui, né? Deu essa aqui, daria um in, mas eu conto só nessa porque eu quero amplitude de movimento. Então eu acredito que nós passamos aqui por todas as informações básicas iniciais de cada um, né, dos sinais. Muito provavelmente nos próximos vídeos a gente pode aí e vai exemplificar melhor cada um destes sinais aqui para você entender melhor a funcionalidade de cada um deles, né? E obviamente isso tudo só vem a somar junto com o seu conhecimento aí nestas operações, tá bem? No próximo vídeo a gente vai falar sobre como ligar e configurar o setup automático aqui do setup do trader. Então fica ligado. Até o próximo vídeo.